Atenção, pessoal, aqui é a nossa primeira videoaula e nós iremos trabalhar conjunto para o primeiro ano do ensino médio. A palavra conjunto, a gente olha assim, que determina coleções, agrupamento de coisas e objetos. Então é uma ideia primitiva. Então nós colocamos aqui um exemplo, o conjunto das vogais. O conjunto das vogais é A, E, I, O, U. Então essa primeira parte do conjunto a gente chama de o conjunto em si, ele é representado com letra maiúscula. Eu coloquei aqui o A positivo, né? O A, melhor dizendo, maiúsculo para determinar o conjunto. E os elementos, que no caso são as vogais, é representado por letra minúscula do alfabeto. Mas aí tem uma pergunta, e se vier números? Então nós colocamos nessa nota aqui, a primeira, a segunda e a observação, se vier números. Então, eles são considerados como elementos. São representados no conjunto na forma que são escritos. Então ele não pode ser, não tem número maiúsculo e nem minúsculo. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, né? Mas da forma como ele é escrito, a gente coloca dentro dos elementos. Então a representação do conjunto, como é que a gente representa um conjunto? Como é que ele é representado? Há autores que usam várias nomenclaturas. Então, como esse, segundo Manuel Paiva, ele usa a primeira representação como tabular, ou tabulação. É onde os elementos estão entre chave, no caso do conjunto, né, e separado por vírgula. Então, todo esse tipo de representação assim, que os elementos do conjunto estão entre chave e separado por vírgula, como nesse caso das vogais, como nesse caso, o dia da semana, eu coloquei uma reticência bem aqui, porque são 7 dias, né? A contagem começa com o primeiro dia da semana, que é domingo, segunda, porque a contagem não começa do segundo, começa do primeiro. Então, eles são escritos com letra minúscula, os elementos. O conjunto C, observe que ele aqui é maiúsculo, os elementos dos conjuntos números pares, 0, 1, 2, 3, melhor dizendo, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, esse é uma representação do números pares. Observe que aqui tem uma reticência, que ainda tem mais elementos que são pares. Outra questão que nós queremos mostrar para vocês é outro tipo de representação. Essa representação aqui, nós chamamos de representação por diagrama, por um diagrama. Quer dizer, é uma linha fechada. Essa linha fechada, os elementos são colocados dentro de um círculo. Aqui, como no caso, esses números aqui, 0, 2, 4, que são números pares naturais. Quando eu falo números naturais, são esses tipos de números. Vai depender do livro que você está trabalhando, porque os números pares, eles podem começar com 0, mas há autores que não começam com 0, como Elo Lage, por exemplo. Ele não começa com 0, ele começa com o número 1. Então tem a questão do sucessor e antecessor de um número natural. E os números pares, por que chama números pares? Porque são todo número que é dividido por 2, que dá uma divisão exata. Então é colocado aqui, ó, o conjunto A, o conjunto B, a luz, eu coloquei seu elemento, e o outro conjunto B, que são os números ímpares, que são menores, que são naturais, que são menores do que ou igual a 5, né? Então aí é 1, 2, 3. Uma outra representação que é muito usada, que é mais usada, é a representação por propriedade. Para isso, nós temos que saber
os conjuntos numéricos, que são números naturais, números inteiros, esse Q que é os racionais e esse I que é os irracionais. Quer dizer, a união desses três com esse irracionais vai formar um conjunto maior chamado de reais. Mas eu posso dizer assim, ó, vou dizer o que seria propriedade. Eu vou dizer os elementos sem mencioná-los. Eu vou só apenas nomear o conjunto. Como está aqui, os elementos são nomeados sem mencioná-los. A, conjunto A é igual. X pertence aos naturais. E os naturais a gente já sabe que são esses. Essa representação aqui. Tal que x é maior que 6. Quem são os números naturais maiores do que 6? Você vai dizer que número natural maior que 6. X é maior do que 6 e x é par, no caso. Vou pegar número que é par, no caso vai ser 8, o 10, o 12, o 14 e assim vai, infinito. Todo número par aqui maior do que 6, ele pertence a esse conjunto A. Mas eu não disse quem são os elementos, só apenas dei uma característica para descobrir os elementos. Outro conjunto B, x tal que x, é satélite natural da Terra. Eu estou dizendo o elemento? Não, mas eu dou uma característica que existe esse conjunto, que existe esse elemento desse conjunto. Então, o satélite natural da Terra é quem? A Lua. Então, no conjunto C, eu estou dizendo que x pertence a reais, o maior conjunto, formado por esses daqui que eu falei. Então, 0 é menor do que 6, e 6 é menor do que... 0 é menor do que x, ou melhor dizendo, menor do que 6. Onde x é ímpar. O que eu estou dizendo? Justamente esses elementos. Quem são ímpares de 0 a 6? É 1, 3 e 5. Agora,